Bom dia, Bom professora. dia, tudo bem? Bem, a senhora? Tô bem, graças a Deus. Tiara, vou esperar só mais um pouquinho, tá? Tá bom. Alguém Professora, eu fiz a recuperação nas matérias da senhora? acredita que vou finalizar essas notas hoje? Que eu peguei Tá. ontem com a Juliana, agora que eu tô somando aqui as notas de simulado de vocês para me fazer a média, tá? Ah, não, então tá bom, professora. Inclusive, eu vou esperar ver se mais alguém entra. Se ninguém entrar, for só você, eu vou te liberar e eu vou agilizar isso aqui, tá? Tá bom. Agora, se mais alguém entrar, a gente tem a Vai segredo. entrar, eu acho que a Geisiane e o Corte vai entrar ainda. Ai, que ótimo. Vou esperar mais um pouquinho. Ela tá entrando, Tá Geisiane. bom. Vocês conversaram entre si pra vocês assistir a aula hoje? Não, é porque nós estávamos participando das outras juntos. Ah, então tá explicado. Kurt, Geisiane, bom dia. Bom dia. Vamos então. Kurt e Geisiane, eu estava falando pra Chiara que eu estou terminando aqui as notas do simulado para mim fazer a média de vocês. Então, hoje eu libero no grupo a listagem de quem vai precisar fazer uma recuperação, tá? Ok. Deixa eu só procurar aqui o conteúdo de vocês. Que ele está... Vai estar bem aqui. Deixa eu ver se eu vou compartilhar e vai sair certo. Condutores e isolantes. Abriu para vocês esse material de condutores e isolantes aqui? Conteúdos? Tipos de materiais? Abriu. Abriu? Então, agora a gente vai entrar no conteúdo do segundo bimestre, tá? Ainda é eletromagnetismo, mas agora a gente vai falar de condutor e de isolante. Então, esse material aqui, ele é uma teoria bem básica do que seriam esses materiais, tá? E eu vou passar para vocês como introdução ao conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, tipos de materiais condutores e isolantes, né? Então, a gente vai discutir, né, esses tipos de materiais, é tão introdutório que a gente vai ver como relacionar esses materiais no nosso cotidiano, tá? Então, olha só, nós temos aí ferramentas elétricas, alicates, tudo aqui nessa imagem, ó. Vocês já pararam para pensar qual o objetivo dessas ferramentas? Primeiro, aonde a gente mais utiliza? A gente tem, ó, alicates, a gente tem chaves de fenda. É a pergunta, gente. Oi, professora? É uma pergunta. Olha só, todo esse material aqui, essas ferramentas, qual é o tipo de profissional que mais utiliza essas ferramentas aqui, ó? Alicate, Eletricista, eu eletricista. acho. Isso mesmo. Eletricista que utiliza. Vocês já repararam que ou eles têm um revestimento de borracha ou um revestimento de plástico? Você já notou Já. isso? Já notei bastante. E muitos deles usam luva também. Sim, isso mesmo. Mas esses materiais, eles têm esses revestimentos por esse objetivo, devido ao tipo de condução, tá? Então, ó, os isolantes elétricos são utilizados para impedir curtos-circuitos, tá? Entre materiais eletricamente carregados. E choques também nos seus usuários. Então, quer dizer que eles são usados para impedir o quê? Que a corrente elétrica, ela passe de um elemento para o outro. Então, aí a gente vai ter fios, corpos, componentes elétricos. Aqui, por exemplo, nessa imagem, ó, o cobre, ó, é o condutor, o plástico é o material isolante, que é o famoso fio encapado, tá?
Nas construções, por exemplo, são usados os PVCs, vidro, amianto, lameado rígido, verniz, resina, téflon, borracha, tá? Já nas torres de transmissão de energia elétrica, são utilizados os isolantes cerâmicos, como aqui na imagem. Esses isolantes cerâmicos estão lá nas torres de transmissão. Tá vendo aqui? Isolantes cerâmicos, tá? Os condutores e isolantes são materiais elétricos que vão ter um comportamento de maneiras opostas um do outro, tá? Respeitando a passagem da corrente elétrica. Então, enquanto o condutor permite a motivação dos elétrons, o isolante dificulta essa movimentação. Ou seja, vai dificultar a passagem da eletricidade. Por que tem que ter esse equilíbrio? Vocês já pararam para pensar? Não, nunca parei para pensar nisso. Não? É importante que tenha esse equilíbrio justamente para que não aconteça acidentes, tá? Ou de incêndio ou de choque mesmo. Então, ó, a aplicação desses isolantes e condutores, né, são geralmente usados em fios metálicos com maior ou menor diâmetro, depende muito do tipo de corrente que vai passar nesses fios. Então, o eletricista, ele já tem em mente que tipo de fio ele vai utilizar, seja na aplicação de uma tomada, seja na colocação de uma tomada, seja por exemplo, para a utilização de ligar um chuveiro, depende muito. Vocês sabiam que cada tipo de serviço tem um tipo de fio a utilizar? Então, eles têm tudo isso em mente, tá? Já os materiais condutores, né, que são responsáveis pelos movimentos de cargas elétricas, que vão se movimentar entre eles com mais liberdade, tá? Isso acontece devido aos elétrons livres presentes nos condutores, tá? Então, a ligação desses elétrons com o núcleo atômico é bastante fraca. Então, esses elétrons eles vão ter a tendência de serem doados quando eles se movimentam, espalhando assim a passagem da eletricidade. Então, ó, a gente pode ter como exemplo condutores elétricos de materiais em gerais que têm essa facilidade de conduzir energia elétrica rapidamente. O ferro, o cobre, o ouro e a prata, tá? São os condutores elétricos. Como que isso funciona, gente? Funciona assim. Quando a gente iniciou, quando a gente estava estudando corrente elétrica, a gente viu lá como que funciona o átomo. Então, o átomo ele tem um núcleo atômico. Dentro desse núcleo atômico, ele tem ali prótons e nêutrons. Por fora, ele tem uma esfera chamada de eletrosfera. A eletrosfera, ela é dividida em 7 camadas. Cada camada tem uma quantidade X de elétrons. Lá é onde os elétrons ficam livres. Geralmente, os condutores elétricos possuem a facilidade de ceder elétrons, então eles cedem eletricidade, porque a atração do núcleo por esses elétrons ela é muito pequena. Geralmente, os elétrons que participam dessa condução de eletricidade são aqueles que estão mais distantes do núcleo, tá? Que são, por exemplo, que está lá no quinto, sexto período, sétimo período da camada eletrônica de valência, que nós chamamos, tá? Por que eles são pouco atraídos pelo núcleo? Porque como o núcleo atômico é composto de cargas positivas devido aos prótons, então quanto mais distante estiver desse núcleo, menor a atração do núcleo sobre ele. Vocês lembram que nós vimos que cargas contrárias, elas vão se atrair. Então, próton vai atrair elétrons, elétrons atraem prótons, tá? Quais são os tipos de condutores que nós temos? Nós temos condutores sólidos, que são os condutores metálicos, que se caracterizam pelo movimento dos elétrons, tá? Como eu disse para vocês, eles têm tendência de doar elétrons. Se doa elétrons, então transfere eletricidade, tá? Nós temos condutores líquidos,
que são os condutores eletrolíticos, que vão se caracterizar pelo movimento de cargas positivas e cargas negativas. Cargas positivas na química química e física é chamada de cátions e negativas de ânions. Na verdade, as duas disciplinas elas caminham muito juntas, então esse estudo de eletricidade, de átomo, é presente tanto em física como em química, tá? Então, essa movimentação aí, ela sempre terá sentido oposto, tá? Para que a corrente elétrica seja criada. Então, ó, nós temos aqui os líquidos, nós vamos ter presença de cátions e ânions, cátions positivos, ânions negativos. E aí a gente tem também os condutores gasosos, que são os condutores que chamamos de terceira classe, que são aqueles que vão se caracterizar pelo movimento dos cátions e dos ânions, mas, ao contrário dos líquidos, a energia nesse condutor gasoso é produzida através do choque entre as cargas, tá? E não de forma separada ou isolada, tá bom? É como se elas se encontrassem, quando elas se encontram, elas dão um choque e aí transmite energia no gasoso, tá? Já o isolante são materiais chamados de dielétricos. É aqueles materiais que vai ocorrer a ausência ou pouca presença de elétrons livres. E isso vai fazer com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo. Então, o que quer dizer isso? Lembra quando eu falei para vocês que quanto mais distante o elétron tiver do núcleo atômico, mais facilidade ele vai ter de sair, de ser retirado daquele núcleo atômico, tá? Daquele núcleo atômico não, daquele átomo. Quando o isolante, ele é o contrário. O isolante, ele não vai ceder elétrons para formar corrente elétrica. O isolante vai prender esse elétron, tá? Impedindo com que ele saia para que forme corrente elétrica. Por isso o nome de isolante elétrico, tá? Quer dizer o seguinte, não quer dizer que não tem elétrons nesse átomo. Tem, só que ele não solta o átomo com facilidade. E aí a gente tem exemplos de alguns materiais que são chamados de isolantes elétricos ou dielétricos, que é a borracha, o isopor, a lã, a madeira, o plástico, o papel, o vidro, tá? Por isso, pessoal, quando, por exemplo, você estiver numa tempestade dentro de um carro e estiver trovejando, pare o carro, espere passar a chuva, espere passar os trovões, não saia de dentro do carro, tá? De espécie alguma, porque o revestimento do carro, para impedir que você seja eletrocutado, é as borrachas presentes nele, tá bom? E os plásticos que são feitos também, são detalhes que tem na maioria dos carros, né? Principalmente os mais novos. Os mais antigos têm até, nem tanto, mas os mais novos é mais plástico do que qualquer outro tipo de metal. E aí a gente tem os semicondutores, que são materiais que podem se comportar como um condutor, mas também como um isolante, depende muito da condição física em que ele se encontra. E aí a gente tem aí, ó, como exemplo, o silício, o germânio, tá? São tudo materiais usados em placas de aparelhos eletrônicos, sabe? A maioria tem. Os condutores são partículas elétricas que existem em um corpo que é capaz de movimentar com grande facilidade, tá? Então, nos metais, tá? E também no corpo humano também. Então, quando esse movimento acontece com muita dificuldade ou não acontece, a gente diz que ele é um isolante elétrico. Um exemplo, né, desse tipo de situação são as chaves de fenda. Então, a parte do cabo é feita de plástico e borracha, que são isolantes elétricos. A ponta é feita de metal, que é um condutor elétrico. Porém, por isso que eu perguntei para vocês,
Por que ela é revestida de borracha de plástico? Justamente para impedir que corrente elétrica passe e a pessoa que estiver manuseando leve um choque, tá? Então, os materiais isolantes são aqueles que vão dar resistência à passagem de corrente elétrica. Então, eles são largamente utilizados para barrar a passagem, tá? Então, quando eletricamente carregados, esses materiais, eles vão aprisionar as cargas no seu interior. Alguns materiais isolantes podem ser polarizados, que quer dizer o quê? Que quando eles são expostos a um forte campo elétrico externo, eles vão formar no interior dele um campo elétrico contrário. É o que acontece, gente, quando tem quedas bruscas de energia e alguns aparelhos eletrodomésticos não queimam, tá? Então, quando tem um excesso de descarga, por exemplo, elétrica, os aparelhos eletrodomésticos acontece isso daí. Os fios são feitos e revestidos de forma a impedir que aconteça a queima daquele aparelho por excesso de carga elétrica, tá? Ou, por exemplo, quando você já prestar atenção, quando alguma coisa começa, se tem algum curto-circuito na casa, as chaves da casa de resistência, elas desligam sozinhas? Alguém já passou por isso? Não, professora, eu nunca passei por isso. Quem já passou por isso é justamente isso que acontece, viu? Uma sobrecarga, o isolante, ele vai controlar essa sobrecarga. Então, quando tem um campo elétrico externo muito forte e muito forte em carga elétrica, o isolante vai criar um outro campo elétrico, mas rompendo, né? Ou seja, controlando aquele excesso de carga do campo elétrico externo, viu? Por exemplo, um exemplo simples, chuveiro. Chuveiro causa isso aqui demais. Alguém aqui já passou pela situação de estar tomando um banho assim na água bem quente, de repente cai a energia? Isso é o meio mais comum de se acontecer. Então, antes do chuveiro pegar fogo, o que vai acontecer? A casa, quando a instalação elétrica dela é bem feita, antes que o chuveiro pegue fogo com você lá dentro, a tendência é fazer com que a chave de eletricidade dentro da casa caia. Justamente para ter esse controle de excesso de carga elétrica que se tem, tá? Então, é isso que acontece. Os materiais isolantes, eles vão apresentar esse comportamento aí. E aí, eles é que são chamados de capacitores ou dielétricos, tá? Os isolantes também opõem-se fortemente à movimentação de cargas. Então, eles são utilizados para isolar superfícies de contato, evitar acidentes com choques, diminuindo aí perdas de energia em fios condutores. E alguns exemplos borracha, plástico, vidro, cerâmica. Então, a gente pode classificar os materiais condutores isolantes conforme a capacidade que eles têm de permitir com que as cargas elétricas se movimentem. Então, os condutores são de materiais onde há facilidade para movimentar a carga elétrica, e aí a gente tem fio de cobre, o próprio corpo humano também, viu? Nosso corpo é um condutor elétrico. Então, o material ele é considerado como um bom condutor quando ele possui mais elétrons livres, ele tem mais elétrons na camada de valência externa do átomo, e ele é conhecido também como chamado também de elétrons livres. Por exemplo, o bom condutor são os metais, e quando o material condutor ele é eletrizado, as cargas elas vão se espalhar pela superfície. Gente, só um minutinho. Então, as cargas elas vão se espalhar na superfície. É como se fosse isso aqui, ó, cargas distribuídas uniformemente pela superfície, tá?
Estão compreendendo? Dúvidas? Já os isolantes são materiais onde há dificuldade para essa movimentação, como plástico, madeira, borracha. Então, o material isolante, ele é eletrizado, mas as cargas elas vão permanecer nos lugares onde elas foram geradas. Diferentemente do condutor, ela não fica soltas e livres assim, ó. Ela permanece aonde ela foi gerada, tá? Esse processo de eletrização são os fenômenos que em que os elétrons são transferidos de um corpo para o outro, tá? Devido a uma diferença na quantidade de carga elétrica. Então, existe aí, ó, entre 2 ou mais corpos, tá? Essa transferência, ou também pela aquisição de energia que é advinda da eletrização por atrito entre os corpos. Então, a gente sabe que existe 3 tipos de eletrização, ou é contato, ou é por atrito, ou é por indução. Então, só para a gente relembrar, né? A eletrização por contato, ela vai acontecer com 2 corpos condutores, eles vão entrar em contato um com o outro. Então, nessa condição, pelo menos um deles tem que estar previamente carregado. Aqui, ó, lembra dessa esferinha quando a gente estudou carga elétrica? Esfera A e esfera B são totalmente idênticas. Após o contato, ambas vão ficar eletrizadas com a mesma carga elétrica. Então, quando 2 corpos condutores idênticos eletricamente carregados, eles tocam-se, os elétrons vão passar de um corpo para o outro até que as cargas elétricas fiquem iguais nos 2 corpos. Então, isso é o que a gente chama de eletrização por contato, tá? Então, isso aqui, se a gente quiser saber qual é a carga final, a gente vai ter que fazer a média aritmética entre as cargas, que é o quê? Carga é igual o somatório das 2 cargas dividido por 2, tá? Então, aqui agora a gente chega a alguns exemplos. Vou passar para vocês um exemplo aqui para a gente praticar. Meninos, alguma dúvida? Dúvida? Não, professora, nem. Tá. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Ó, 2 bastões metálicos idênticos estão carregados com a carga de 9 microcoulomb, tá? Eles são colocados em contato com o terceiro bastão, também idêntico aos outros 2, mas cuja carga líquida é 0. Após o contato entre eles ser estabelecida, afastaram-se 3 bastões. Qual é a carga líquida em microcoulomb do terceiro bastão? Então, a gente tem aí 2 bastões, né? 2 tem 9 de carga e o terceiro nada, 0. Então, o que a gente vai fazer? Como eles são idênticos e a eletrização é por contato, a gente vai somar. Como é 3 corpos, a gente divide por 3. Então, a gente vai ter aí, ó, 9 mais 0, dividido por 3. A gente vai ter aí 18 dividido por 3, então, ó, o terceiro teria uma carga de 6 microcoulomb. Como eles são idênticos, como eu disse para vocês, para a gente encontrar a carga após o contato, basta a gente somar. Professora, mas aí a gente dividiu por 3. Por que a gente dividiu por 3? Porque eram 3 corpos idênticos. Se fosse 2, dividiríamos por 2. Mas como são 3, tá? A gente divide por 3. E aí, a alternativa correta não é nem a letra A igual tá aqui. Vocês concordam comigo que é a letra C? Letra C. A eletrização por indução é aquela que vai acontecer quando a gente aproxima um corpo previamente carregado, que é o que chamamos de indutor, de um corpo eletricamente neutro, que é o que a gente chama de induzido, tá? Então, essa presença de cargas do indutor faz com que esses elétrons do corpo induzido movam para o interior, tá? E ocorre a polarização das cargas. Então, a gente vai ter aí um corpo indutor e um corpo neutro. A polarização das cargas é uma separação entre cargas positivas e negativas. Então, quando polarizado, o corpo induzido ainda ele é neutro, e aí ele vai apresentar o mesmo número de prótons e elétrons. Quando acontece a indução, tá? O corpo que estava neutro, ele passa a ficar eletrizado,
tá? E aí, ó, com carga contrária à do corpo indutor. É onde os elétrons começam a passar e a fluir nele. Então, por via de regra, né, é necessário o uso de aterramento. Para quê? Para conectar, tá, o corpo induzido à Terra por meio de um fio condutor. Depois de aterrado, os elétrons presentes no corpo induzido vão fluir em direção à Terra ou da Terra em direção ao corpo induzido, de acordo com o sinal das cargas presentes nesse corpo indutor, viu, gente? Isso aqui é a importância do fio terra. Então, é isso que acontece. Essa parte de eletrização por indução eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá? Porque ela acontece em 4 etapas diferentes, e aí não vai dar tempo nem de concluir tudo. Eu vou deixar para a próxima aula. E vou fazer a chamada aqui para registrar a presença de vocês. Então, Chiara já está conversando comigo. Presente, né, Chiara? Presente. Geisiane. Presente. Kurt. Presença. Vitória. Presente. Então, meninos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Até mais tarde, de tarde mesmo, porque eu vou poder mexer só depois que eu terminar as aulas, da parte da manhã, e eu dou aula até 11h20. É que eu vou liberar a listagem, tá? Fiquem atentos. Tá bom, professora. Tchau, fica com Deus. Amém. Com Deus também.